Aleluia, Deus. Queridos pais do Senhor Jesus, abra comigo sua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Desde já que Deus abençoe a liderança do ciclo de oração, ao pastor local, aos auxiliares de todo o corpo de obreiros, aos membros dessa igreja, dessa amada igreja, minha família, minha esposa e minha mãe, que são fiéis intercessores do meu ministério. Que Deus os abençoe grandemente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 40. Quem achou diz amém. E tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim como paus? E o filisteu, pelos seus dentes, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Nessa manhã eu quero pregar subordinado ao tema: derrubando o inimigo de nossas vidas. O livro de 1 Samuel narra o ministério do profeta Samuel, o reinado de Saul, a guerra dos filisteus contra Israel e a façanha de Davi ao derrotar Golias. A história de 1 Samuel também destaca a transição da liderança dos juízes para a monarquia em Israel, haja em vista que o governo nessa época se seguia pela teocracia, que é quando o governo ele é governado por uma liderança religiosa. Alguns acreditam pela tradição que o escritor, o autor de Samuel é o próprio Samuel. É só você ler o livro das crônicas que você vai ver a maioria de alguns autores do Antigo Testamento. No versículo 1 nós temos a guerra entre Israel e os filisteus. No versículo 12, o pai de Davi, Jessé, envia Davi para levar lanche aos seus irmãos. No versículo 23, Golias insulta os israelitas. No versículo 32, Davi se dispõe a lutar contra o gigante. No versículo 48 ao 58, Davi mata o gigante e os israelitas comemoram. Por diversas vezes nas nossas vidas, nós nos encontramos com situações difíceis, desafios difíceis. E muitas das vezes nos encontramos na situação de Davi, quando encontrou Golias no campo de batalha. Muitos de nós falamos de Davi que venceu um gigante, mas às vezes nos esquecemos das ferramentas que Davi usou para lidar com o gigante. Apenas iremos derrubar o inimigo de nossas vidas, que é o diabo, se nós estivermos preparados nas ferramentas e métodos que Deus nos disponibiliza. O Golias que estava frente a frente com Davi para nós pode representar nosso pecado de estimação, pode representar nosso vício, pode representar nossa preguiça espiritual frente a frente conosco. Jesus esteve frente a frente com Satanás. Jesus esteve frente a frente com a natureza caída de um homem comum. Jesus esteve frente a frente com as limitações humanamente carnais, mas ele não foi vencido por nenhuma delas. Ao contrário disso, nem a própria morte foi capaz de contê-lo. O livro de 1 Samuel alimenta a esperança messiânica de Israel, prometendo um rei que lideraria o povo em paz e em justiça. Essa é a esperança que se concretiza em Jesus.
que é proclamado como Cristo, filho de Davi. É a linguagem que o Evangelho de Mateus tem: Jesus, o filho de Davi. Ou seja, Jesus é a semelhança de Davi no campo de batalha, que mesmo com sua simplicidade, com sua humildade e mansidão, venceu o gigante. O diabo ofereceu pratos a Jesus no deserto, mas Jesus só precisou fazer uma coisa: debater com Satanás na palavra. Enquanto Satanás usa a palavra 2 vezes, Jesus usa a palavra 3 vezes. Enquanto o diabo tira versículo de contexto, Jesus expõe o contexto e derrota Satanás na palavra de Deus. Salmos 119, versículo 9: guardei a tua palavra para eu não pecar contra ti. A primeira coisa a se observar no texto, no versículo 26, é que Davi não suportava afrontas a Deus. Davi não se contentava quando atacavam verbalmente a Deus e seus exércitos. Davi conhecia a onipotência e a divindade do Deus que ele servia e não suportava que seu Senhor fosse atacado verbalmente. Davi não era o tipo de crente que deixava os inimigos blasfemarem de Deus. Davi não era o tipo de servo, o tipo de crente em Jesus que deixava blasfemarem de seu Deus nas redes sociais. Davi não era o tipo de crente que deixava seus amigos próximos, familiares ou quem quer que seja blasfemarem de seu Deus. Davi não era o tipo de crente que deixava alguém profanar da lei de Deus. Davi, se fosse no tempo do Novo Testamento, eu diria que ele seria uma espécie de pregador Estevão, um pregador apologética que vive em defesa da fé que professa. Davi era o tipo de crente que batalhava, lutava para defender o seu Senhor. Segunda reflexão no texto, do versículo 33 ao 34, Davi entendia de ataque e de defesa. Davi entendia de ataque, como atacar, quando atacar, e entendia de defender e quando defender. Por quê? Porque ele já se preparava no anonimato. E ele se preparava sem saber que seus métodos seriam necessários no futuro. Davi no secreto lutou com o urso. Davi no secreto lutava pelas suas ovelhas. Tudo isso sem ninguém ver. Porque quem faz por vocação não faz por status. Quem faz porque foi chamado não faz por convite humano. Quem faz porque Deus chamou não faz para agradar a homens. Porque se Davi fizesse para agradar aos homens, para agradar aos reis, para agradar a política de Israel naquele tempo, não seria Deus que o tinha chamado, mas tinha sido os homens que o tinham chamado. Davi não fazia para agradar seus irmãos. Davi não fazia: eu vou fazer porque quando chegar perto dos meus irmãos, eles vão sentir inveja de mim, vão sentir ciúmes do meu talento, do meu poder, da minha força. Davi não fazia por inveja. Davi não fazia para agradar seus irmãos, não fazia para agradar o papai Jessé, não fazia para agradar ninguém. Davi fazia porque era a vocação dele. Davi não era o tipo de crente que vivia em inatividade ministerial anônima. Inatividade ministerial anônima. Sabe o que é isso? Eu só estudo Bíblia se eu tiver agenda. Eu só oro se for eu que for dirigir. Eu só oro se só eu que for dirigir o culto. Se só eu for selecionado. Eu só oro quando chego na igreja. Eu só oro quando chego no culto. Não, eu faço rodízio de culto. Se eu vou pro culto, se eu for na terça, eu não vou quinta. Se eu não vou quinta, eu não vou domingo. Se eu for domingo, eu não vou terça. Eu só faço quando chega a hora. Eu só faço quando me chamam. Só me preparo quando me selecionam.
Isso é fazer para ser visto. Isso não é preparo no anonimato. Não é se preparar como Davi. É se preparar para alguém ver, para ser visto. É se preparar só quando eu tenho oportunidade. Paulo falou para Timóteo: pregue dentro e fora de tempo. Esteja preparado em tempo oportuno. Tem que ler a Bíblia quando não tiver agenda. Eu já passei por meses que não preguei em lugar nenhum, mas tive rotina de estudo bíblico. Já teve tempos que minha igreja local não enxergou por motivos diversos, mas mesmo assim estive presente na escola bíblica dominical, respondendo as questões, comprando a revista, comprando a lição. Isso é se preparar no anonimato, porque quando te chamarem, você vai estar preparado. Quando te selecionarem, aí você estará com a funda e a pedra na mão. Porque quando chegar em público, aí você vai contar o testemunho que no anonimato já derrotou urso, já derrotou leão, já fez, já aconteceu, já teve experiências com Deus. Porque no anonimato que Deus molda o vaso. Deus falou para o profeta: desce a casa do oleiro. Primeiro Deus vai te fazer descer lá, na escuridão, ninguém vai te enxergar lá. Depois Ele faz você subir novamente. Se quer subir, tem que descer. Se quer se levantar, se posicionar, tem que descer primeiro. Em terceiro lugar, se observar no texto, Davi atacou na simplicidade. Versículo 40, 45 e 47. Davi não precisava e nem queria as armaduras pesadas que os soldados usavam. Primeiro porque Davi era baixinho, era jovem, adolescente. As roupas pesadas que os soldados usavam não cabia nele. Ele tinha estatura inadequada, mas mesmo assim ele não deixou de lutar, pois a simplicidade valia mais do que o detalhe. A simplicidade valia mais do que o detalhe. Crente não precisa de moda para atacar as trevas. Repito, crente não precisa de moda, de atualização, de invenção para atacar o inferno. Jesus disse para a igreja, no contexto do levantamento de Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Já percebeu como abrir porta é simples? Por colocar a mão, abriu. Já percebeu como abrir janela é simples? É só colocar a mão, coisar o fecho e abrir. O que Jesus falou era: as portas do inferno. O que é isso? A igreja te ataca primeiro. Você não pode esperar o ímpio falar mal do seu pastor, da sua igreja, da sua fé. A igreja tem que atacar primeiro. Jesus não inverteu a ordem. Ele disse: as portas do inferno. Sabe o que ele estava falando? É que quem mais ataca é a igreja, não é o inferno. Senão ele falaria que o instrumento de ataque é do inferno na igreja. Ele não falou isso. Ele falou que o instrumento do inferno é a defesa, e o instrumento de ataque é da igreja. Não precisamos de moda para atacar o inferno. Não precisamos de moda para pregar o evangelho. Não precisamos de moda para expulsar demônios. Já viu aqueles teatros? Vai expulsar demônio. Pergunta o nome do demônio, o CPF dele, o endereço dele, o comprovante de residência, certidão de nascimento. Não, isso é teatro. O evangelho não precisa disso. Jesus não quer isso. Jesus, quando viu Gadareno, só perguntou uma coisa: qual é o teu nome? De onde vem? Quem é você? Sai dele, vai para os porcos. É simples. Pregar o evangelho é simples. Saquear o inferno é simples. Não tem que ter enfeite para expulsar demônio. Não precisa fazer teatro. Não precisa colocar a mão na cabeça, fazer teatro, perguntar sem perguntas. Não precisa colocar a mão atrás. Não precisa combinar antes. É simples. Os crentes da igreja não precisam de moda.
vai pregar o evangelho e coloca tanta moda no meio, dá uma saudação que demora 10, meia hora, isso é moda. Fica inventando um jargão, colocando coisa na pregação que não tem nada a ver, ninguém entende nada, você sai mais duvidoso do que entrou na igreja. Não precisamos de moda. Abre a Bíblia, expõe o texto, prega o evangelho e fala que Jesus é bom, é da simplicidade. Jesus era um pregador que não precisava de moda. Chegou no poço, nem precisou de multidão, nem precisou de status, nem precisou chegar em congresso. Chegou no poço e disse: tu está vendo essa água aí, mas se eu te der da água que eu tenho, tu nunca mais vai descer. Aplicação direta: se eu te der da minha água, tu nunca mais vai descer. A pregação, o ataque ao inferno é simples. E eu quero aplicar a mensagem já para a gente encerrar. Em primeiro lugar, a igreja precisa conhecer as armas espirituais do reino de Deus. Lendo a palavra de Deus e observando o ensinamento de Jesus, podemos identificar diversas armas espirituais para combater o mal. Oração e vigilância, Mateus 26, 41 e Lucas 11. Jejum, Mateus 6, 16 ao 18 e Lucas 4. Efésios 6, 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque nossa luta não é contra a carne, não é contra a irmã do lado, não é contra meu pastor, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Glória a Deus. Glória a Deus. Se crente não tem histórico de oração, se crente não sabe o que é oração, não sabe o que é jejum, não sabe o que é vigilância, não presta para ser crente, não presta nem para ser pregador, nem para ser cantor, nem para ser pastor, nem para ser nada. Crente não presta para orar, não serve para nada. Crente que quer pregar, quer cantar, quer pastorear, quer dirigir, quer fazer, mas não sabe o que é oração, não sabe o que é meia hora de joelho, não sabe o que é 1 hora de joelho, não sabe o que é jejum. Ele sabe o cardápio todo, mas não sabe o que é jejum. Nem tem que ser o dia todo, irmão, só 1 hora. Não poder vigiar comigo nem por 1 hora. O que Jesus quer é só um sacrifício. O que Jesus quer é só um pouco de obediência. O que Ele quer é só um pouco. Às vezes Ele nem quer tudo, Ele quer só um pouquinho. É só um pouco de azeite. Começa um pouquinho, começa devagar, depois vai mais para frente. Começa por 1 hora, começa por meia hora, começa por 10 minutos, depois vai 2, 3, 5, 10 horas. Começa uma manhã só, depois leva o dia todo. Começa uma tarde só, depois leva uma semana. Por aí vai. O que Deus quer é um pouco só. Deus não quer saber de suas desculpas. Deus não quer saber de suas desculpas esfarrapadas. O que Deus quer saber é da sua disposição. Deus não quer perfeição, Deus quer disposição. Crente que não ora não é crente de verdade. Crente que ora, mas não vigia, também não é crente de verdade. Você pode orar no ciclo de oração como for, você pode cantar no grupo como for, você pode pregar, sapatear como for, mas se você não vigia, seu trabalho foi em vão. Não adianta pregar por 2 horas se em uma noite você cai com namorado ou namorada. Orou, mas não vigiou. Não adianta dizer que tem vida de oração e até orar se na rua não vigia,
No trabalho, faculdade, escola, não vigia. Se em casa, não vigia. Não adianta orar, pregar sobre santidade, se sua vida é porca e suja por dentro. Não adianta pregar sobre mentira, se você engana, trapaceia seu próximo. Meu Deus. Não adianta pregar sobre avareza, sobre ganância, sobre a parábola do rico insensato, se você é avarento, se na sua conta tem 50, 100 mil reais, e você não tem coragem de ajudar quem precisa, ou de sustentar a própria casa, se você faz isso, você é hipócrita, você é pior do que o infiel, você é pior do que o ímpio. O que Jesus quer não é perfeição, o que Jesus quer é disposição, o que Jesus quer é sinceridade, o que Jesus quer é fidelidade. Jesus quer uma igreja verdadeira e fiel a Ele. O que Jesus quer é que o crente batalhe com as forças que tem. O que Jesus quer é que o crente lute com as forças que tem. Que a igreja seja pouca, vai dobrar o joelho e vai falar com Jesus. O que Jesus quer é que mesmo com suas fraquezas, que você confie nele. O que Jesus quer é só um pouquinho da tua força. Ser fiel no pouco, e Jesus será fiel no muito. Comece devagar, e Jesus vai te dar muito mais além do que você imagina. Começa devagar, vai lendo a Bíblia devagarzinho, texto por texto, livro por livro. Daqui a pouco você lê a Bíblia toda e você nem sabe, nem percebeu. Começa devagar, vai cantando no grupo, vai cantando da harpa, vai começando devagarzinho. Daqui a pouco Jeová está te levando para cantar outros lugares. Começa devagar que você chega lá. Mas o que Jesus quer é que você batalhe, que você lute, que você conheça as armas de Deus. Quando eu era pequeno, desde o ventre eu tinha a promessa de ser pregador, de ser futuro pastor. Desde pequeno, pois é, já está sendo cumprido. Desde pequeno, é claro que eu não fui pregador desde sempre, porque eu estava adolescente, né? Se não der aquela de nada, não vai, fica naquela coisa. Mas desde pequeno, minha mãe sempre colocou para eu ouvir pregação, para eu assistir. A gente tinha computador em casa na época, e na época não era qualquer um que tinha computador, era só quem tinha dinheiro mesmo. Naquela época, desde pequeno, eu já assistia pregação, já ouvia pregação, a gente tinha DVD de pregação, a gente imitava os pastores pregando, falando. Desde pequeno minha mãe me colocava para assistir aquele desenho, não sei se as irmãs lembram, Midinho, Pequeno Missionário. Eu assistia as histórias, eu ouvia a história da Arca de Noé e por aí vai, eu gostava. Minha mãe dizia: filho, vai ouvindo os menininhos pregando para você se inspirar, gostar. Aí a minha mãe pegava a Bíblia, abria a Bíblia e eu lia lá em 1 João 1: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque no mundo tem a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. Ela gravava, colocava no Facebook, e era aquela coisa, porque quem é chamado desde pequeno, desde o ventre, não é chamado por homem, é chamado por Deus. Então desde o anonimato, desde a pequenice, tem que se preparar. Você não pode escolher se preparar, escolher as armas quando já estiver selecionado. Já tem que escolher as armas desde o anonimato. Davi manjava de pedra, de funda, ele sabia como atirar, quando atirar, a velocidade certa. Davi conhecia as armas, porque atrás dos matos já tinha experiência com Deus. Em segundo lugar, defenda a doutrina do reino de Deus. Esteja pronto para ser defensor da fé que você professa. Aleluia! Glória a Deus! Tito capítulo 1, versículo 10. Porque há muitos desordenados faladores, vãos e enganadores. Isso aqui é pregador, tá certo? Falsos pregadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Sabe o que é isso? Mandar calar a boca,
homens que transtornam casas inteiras, destruindo famílias, ensinando o que não convém por torpe ganância, avareza, ou seja, só prego por 10 mil. Judas capítulo 1, amados, quando eu ia escrever acerca da salvação, eu vi por necessidade escrever-vos, a exortar-vos, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Por que, Judas? Porque se introduziram homens que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Quem são esses homens? Não são crentes, são os lobos, são os cães, homens ímpios, que converteram em dissolução a graça de Deus e negam nosso Deus, único Senhor e dominador. 2 Timóteo 4:2, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, indo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres, pastores para si mesmos. Você precisa defender a doutrina que você professa. Você precisa defender o herege da rede social. Você precisa defender aquele blasfemo do TikTok. Você precisa defender aquele blasfemo que tem na sua família. Defender a doutrina, perdão. Você precisa defender a doutrina que aquele blasfemo ataca. Você precisa defender a doutrina que o herege da rede social ataca. Você precisa defender a doutrina que você professa, que no seu trabalho o homem ímpio ataca. Criticam nossos cultos, criticam nossas linguagens, criticam nossa doutrina, criticam nossos pastores, criticam nossos mestres, criticam a nossa lei, mas isso não vai ficar assim, porque Jesus de Nazaré está levantando João Batista, está levantando novos pregadores, está levantando novos profetas, está levantando novos salmos. Vão perder a cabeça, mas não vão perder a mensagem, vão perder a vida, mas não vão perder a mensagem, vai perder o cargo, mas não vai perder a mensagem, vai perder o título, mas não vai perder a honra. Defenda a mensagem do Evangelho. Perca seu título, mas não perca a verdade. Perca seu cargo, mas não deixe de entregar o que Deus mandou. Perca amigos, perca irmãos, perca tudo que você tem, mas não perca a coroa. Tome cuidado para que ninguém roube a tua coroa de ti. O meu galardão está comigo para retribuir cada um segundo as suas obras. Porque naquele dia Jesus não vai querer saber porque você não falou a mensagem por causa de Beltrano, porque você deixou de cantar, falar, entregar, fazer, por causa de Ciclano, por causa da diretoria A, diretoria B. Jesus não vai querer saber disso. O que Jesus vai querer saber é: onde estão as obras que você fez, me dá? Onde estão as coisas que eu mandei você fazer, me dá? Além disso, ele vai cobrar o teu nome lá. Você se importou com o nome de A, com o nome de B, com o nome de C, e o seu nome vai estar fora, porque você se importou com o exterior. Jesus não vai querer saber de suas desculpas, de seus argumentos rasos. Ainda vem gente dizer que no tribunal não vai ter tristeza. Mentira, vai ter sim.
No céu não, Nova Jerusalém não, mas no tribunal. Jesus, eu preguei em teu nome. Pregador, profeta, itinerante, evangelista. Eu pastoreei em teu nome, pastor, presbítero, evangelista. Eu fiz missões em teu nome, evangelista, missionário. Eu cantei em teu nome, cantor, cantora, que levita lá no teu antigo terreno. Eu cantei em teu nome, preguei em teu nome. Eu fiz em teu nome. Aí Jesus vai se levantar do trono, vai abrir o livro das obras, vai abrir o livro da vida e vai dizer: rapaz, aqui diz que meu nome faz. Ele vai abrir a Bíblia Sagrada e vai dizer: meu nome está acima de todos os nomes, de fato. Meu nome faz, de fato. Eu faço, tenho as chaves que abrem e ninguém fecha, de fato. Mas eu quero saber se seu nome está aqui, filho. Eu quero saber se seu nome está aqui, filha. Eu quero saber do meu. Quero saber do céu. Defenda a mensagem. Perca a cabeça. Perca o pescoço. Mas não perca o que Deus te deu. Em terceiro lugar, para encerrarmos, seus desafios podem ser grandes, mas Cristo é maior. Não é Cristo que fica embaixo de seus problemas, é seus problemas que ficam embaixo de Jesus. Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estejam perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Sabe o que é a cabeça? Chefe, dono, patrão, o líder, o cabeça, o sumo. Jesus é o cabeça de seu problema. É ele quem vai resolver, é ele quem vai pagar, é ele quem vai solucionar. Jesus que é o cabeça de sua vida. É ele quem te comanda, é ele quem manda em você, é ele quem te alimenta, é ele quem te veste, é ele quem te calça. Não, você não entendeu. Não é o homem que paga a sua fatura, não é o Pix que paga a sua fatura, é Jesus. Porque se ele não quiser, ele vai dar um jeito de atribular aquele momento só para te mostrar algo. Mas se ele quiser, ele vai mandar mais do que você precisa para você pagar até o que você está pagando. É desse jeito. Sabe o que é a cabeça? Líder. O topo. A igreja é o corpo, Cristo é o cabeça. Glória a Deus. Você é a ovelha, ele é o pastor. O pastor cuida de suas ovelhas. Ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Sabe o que é da vida? Se sacrificar todo dia. Sabe o que Paulo falou para os maridos? Darem a vida às suas esposas? Porque no texto ele fez uma simbologia. Assim como Cristo dá a vida pela sua igreja. É Cristo que te calça. É Cristo que te veste. É Cristo que paga as suas dívidas. É Cristo que coloca o pão na sua mesa. É Jesus que te sustenta. É Jesus que provém o seu espiritual. É Jesus que provém o seu material. É Jesus que provém o seu psicológico. É Jesus quem estabiliza as suas bases. É Jesus que te coloca de pé. É Jesus que te vê no campo de Getsêmani orando e te coloca de pé. É Jesus que te coloca no campo de batalha e vai vencer a batalha. Aleluia, glória a Deus. É Jesus quem faz isso. Seu problema pode ser grande, mas ele é maior. Seus desafios ministeriais, espirituais, psicológicos, familiares podem ser grandes, mas Deus é maior do que eles. Sem fé é impossível agradar a... Bora, crente! Sem fé é impossível agradar a... Sem fé é impossível agradar-lhe. Tudo é possível para aquele que nele crê. Tudo quando perdides em meu nome eu farei.
a fim de que meu Pai seja glorificado nos céus. Sua preocupação, sua solução não está em homem, não está em amigo, não está em amiga do WhatsApp, não está no homem da internet, não está. Sua solução está em Jesus, sua solução está em Deus, porque se você coloca os homens acima dele, você está desclassificando quem te deu a vida. Se você recorre a seus amigos, suas amigas, seus irmãos, seus amigos, sei lá quem seja, e desclassifica Deus, você está desmoralizando quem te deu a vida, quem pagou a vida por você. Quando o negócio apertar, quando o cinto apertar, quando a gravata apertar, fecha o quarto, tranca a porta e ora teu Pai em secreto, que no público ele te responderá. Porque muitos na dificuldade recorrem ao amiguinho, à amiguinha, ao irmão, àquela irmã que acha que é irmã, mas é fofoqueira, trambiqueira. Mentira, não é amiga não. Amigo só um. Ele nos chamou de amigo, João 15. Amigo só um, companheiro só um, fiel só um, sumo pastor, o bom pastor só um. Aleluia, Deus. Não foi a pedra de Davi que deu força a ele, não foi a funda de Davi que deu solução para ele, não foi a distância que Davi estava de Golias que fez ele vencer, milimetragem, ciência, não foi isso. Não foi a física de Davi e de Golias que fez ele vencer a batalha, mas foi o Deus dos exércitos que fez ele vencer a batalha. Golias, o grandão, disse: rapaz, tu tá com o seu cachorro, velho? Pra ficar até mim com pau, com funda. Rapaz, eu sou maior que tu, velho. Rapaz, tu não vem não, vou te quebrar todinho. Aí Davi: tu tá vindo até mim com escudo, com armadura, com essa banca toda, mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos, em nome do Deus de Israel. Crente não fica prostrado quando vai em nome de Deus. Crente, o inimigo, o diabo, não consegue derrotar uma igreja que permanece como base no nome de Jesus. E aqui eu quero agradecer minha oportunidade, em nome de Jesus, que Deus os abençoe grandemente. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu quero convidar os irmãos,